Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, do sexo masculino, tenho 27 anos, sou branco, cabelos e olhos castanhos, possuo uma estatura mediana. Eu estou trajando hoje uma calça jeans preta e uma camisa laranja, e o ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Na aula de hoje a gente vai estudar a composição química de produtos usados nas estações de tratamento de água. E isso vai vir aí sendo cobrado na tua prova do SIS 1, na tua prova do macro. Então pega a tua caneta que a gente vai ver passo a passo de cada etapa dessa estação e todos os reagentes utilizados lá, tá? Então eu já vou começar aqui com uma questão que a gente tirou aí do SIS, né? Então olha só o que ela diz. Analise o esquema de uma estação de tratamento de água, normalmente a gente chama de ETA, né, que é a sigla, em que são usados diversos reagentes químicos para obtenção de água potável. Então, olha só, pessoal, aí ele tem, trazendo para vocês na imagem, todo o processo desde a captação da água, né, ali na represa, até a distribuição para a sua casa. Mas a gente precisa entender quais são os processos que essa água tem, que essa água passa, para poder ela chegar até a sua casa, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: a fórmula do reagente empregado como agente floculante e a fórmula do reagente empregado para impedir a proliferação de micro-organismos na água são, respectivamente, letra A, óxido de cálcio e sulfato de alumínio. Letra B, a gente tem aí hipoclorito de sódio e fluoreto de sódio. Letra C, óxido de cálcio e fluoreto de sódio. Letra D, sulfato de alumínio e fluoreto de sódio. Ou letra E, sulfato de alumínio e hipoclorito de sódio. Qual será a questão aí, pessoal? Mas para a gente entender, a gente precisa saber o que é agente floculante e qual é aí a substância que está sendo empregada para matar os micro-organismos. Então, para a gente ver isso, eu já vou trazer aqui, pessoal, toda a estação de tratamento de água para vocês. Então, olha só, o que tu precisa saber daqui? Você precisa saber exatamente as reações químicas que vai acontecer nas etapas onde houver reação química, onde houver produto químico. Você precisa saber descrever todo esse processo, desde a captação até a distribuição da sua casa, e você também precisa entender cada etapa minuciosamente, ou seja, a importância de cada uma dessas etapas, beleza? E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai aprender aí sobre cada uma dessas etapas. Então, a primeira coisa, pessoal, é a captação. Toda vez que a gente tiver uma estação de tratamento para ser distribuída a água, a gente vai ter uma captação, tá certo? E aí esse é o processo inicial do tratamento, que a gente vai pegar aquela água bruta, normalmente de uma fonte. Quais são essas fontes de água bruta? Pode ser um rio, pode ser um lago, um poço, né? Ou um manancial. Aí tem as diferenças, você já pode dar um print para anotar os conceitos, tá bom? Mas, de qualquer forma, essa água bruta ela vai passar por essa estação de bombeamento, né? Através do que a gente chama de canal de adução, que é o canal por onde essa água vai entrar. E depois a gente pode ter também os pontos de captação, que podem ser distribuídos aí ao redor de rios e lagos na cidade. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira parte aí da nossa represa e bombeamento de água. Em seguida, essa água aí, de acordo com a figura, já vai passar por um tratamento ali onde a gente tem algumas substâncias químicas sendo adicionadas. Esse tratamento, pessoal, que essa figura especificamente está ilustrando, ele é um pré-tratamento, é um tratamento inicial, mas a gente já tem uma função aí. Exemplo, o sulfato de alumínio, que ele está dizendo que é adicionado aí nessa etapa de pré-tratamento, ele é utilizado na coagulação para aglutinar a partícula. Professor, o que é isso? Gente, sulfato de alumínio, quando encontrado com a água, a gente vai ver depois que ele vai formar um hidróxido. E esses hidróxidos de alumínio, ele é um pouco insolúvel, ele tem uma baixa solubilidade. Com isso, quando ele está em contato com a água ali, esse hidróxido ele vai começar a formar uma espécie de gelatina, como se fosse ali um coágulo, né? E aí esse coágulo vai ser importante para o nosso tratamento, a gente vai entender mais na frente o porquê, tá? Depois ele colocou cal, que ali é responsável por melhorar o pH, afinal de contas a gente fez um tratamento com óxido de alumínio, né? E por último ali a gente também tem o cloro, que é
na forma ali de hipoclorito de sódio, que também é usado para desinfetar. Então, pessoal, isso daí é um pré-tratamento, tá? Normalmente, nesse pré-tratamento também, a partir da estação de bombeamento, a gente tem grades para fazer uma filtração prévia. Então, você separa ali restos de madeira, resto de lixo que está presente naquele rio, um tratamento mais bruto, digamos assim, beleza? Depois que a água passa por aí, pessoal, ela vai, então, passar para os reservatórios. E aqui eu quero a tua atenção completa, tá? O primeiro reservatório, pessoal, vai acontecer a floculação. Lembra do sulfato de alumínio que foi adicionado? O que vai acontecer, pessoal? Esse sulfato de alumínio, quando entrar em contato com a água, ele vai fazer essa reação química bem aqui. E aí, quando a gente for ver essa substância, que é o hidróxido de alumínio, pessoal, essa substância ela é pouco solúvel. Então, ela vai começar a aglutinar, ela vai começar a formar ali partículas em suspensão. E não só isso. Essa substância ela também vai ter carga. Essa carga vai servir para estabilizar a carga de partículas muito pequenas, resto que vem ali na água, matéria orgânica. E aí o que acontece quando ela estabiliza essas cargas? Ela vai formar esses coágulos, esses flocos, que a gente chama de flocos, por isso que está aí o nome floculação, que esses flocos, ao serem estabilizados, então eles vão começar a precipitar no nosso próximo poço. Qual é o nosso próximo tanque? A decantação. Então, ali na floculação ele é agitado, as partículas começam a ser formadas e quando ele passa para o reservatório seguinte, pessoal, essas partículas que estão no coágulo, elas vão começar a descer, E esse processo, da ação da gravidade puxando as partículas para baixo, a gente chama de decantação. Tu já sabe disso, isso é um método de separação e aí ele é utilizado aí também na estação de tratamento, beleza? Então todo esse material particulado vai para baixo, a água transparente, quase completamente limpa, segue aí para o nosso próximo reservatório, que é a filtração. Pessoal, aqui ele tem aí dizendo no esquema, carvão, areia e cascalho. Para que serve isso? Sabe o que não decantou ali no poço anterior? Ele vai separar agora através de uma filtração. Eu vou ter aí o carvão, que na maioria das vezes é um carvão ativado, E ele é utilizado particularmente ali para a remoção de odores fortes na água. Lembra, o carvão, ele tem uma alta capacidade de adsorção. Então, ele vai ali pegar todos os compostos responsáveis pelo mau cheiro da água, pelo mau gosto, ele vai interagir com esses compostos e absorver eles, beleza? Por isso que às vezes dizem para colocar aí um carvãozinho na geladeira, quem nunca ouviu isso, Pessoal, às vezes funciona, O carvão precisa ser ativado, mas pode ser que funcione, tá? E aí a gente vai ter também, pessoal, ali aí umas partes de areia, que vai servir justamente ali como um simulador do que acontece na nossa água que vai para o subterrâneo. Vai ser filtrada, vai ficar limpinha, tá bom? Então, olha só, pessoal, quais são essas funções? A gente já falou, e aí no final ele coloca de novo o cal, o cloro e o fluoreto. Eu quero uma atenção particular aqui para o fluoreto, o cal e o cloreto, a gente já falou a função dele no início da aula, mas eu queria atenção aqui, pessoal, porque tem muita gente que confunde, tá? Que fala que é adicionado flúor na água. Gente, não é adicionado flúor, tá? O flúor, como a gente conhece, sólido, tá bom? Ele é um metal, tá, pessoal? Ele não é adicionado aí na água nessa forma. Ele é adicionado na água na forma de fluoreto. Então, perceba que esse flúor está acompanhado de uma carga. O flúor é elemento químico. A substância é o fluoreto. E aí, pessoal, isso daí serve para quê? Para os nossos dentes. Então, é obrigatório aí colocar na estação de tratamento de água flúor, adicionar o fluoreto, porque ele vai prevenir cáries, vai ajudar a gente aí na prevenção da saúde bucal. Tá bom? Então, olha só, pessoal, voltamos aqui para a nossa questão, e se a gente for analisar as alternativas, eu vou mostrar para vocês que ele está falando da floculação, E também está falando aí do hipoclorito de sódio. A gente já viu, pessoal, floculação usa hidróxido de alumínio, E na etapa final a gente tem o hipoclorito de sódio, ou seja, só pode ser aí a letra E, sulfato de alumínio, que vai gerar o hidróxido, e hipoclorito de sódio. Beleza, pessoal?
vamos para a nossa próxima questão. Nessa próxima questão, pessoal, também aí da VUNESP, né, da nossa banca querida, a gente tem aí o seguinte, ó, na ETA, diferentes substâncias químicas são adicionadas às águas nos diversos tanques por onde elas passam. Pessoal, esse texto está te contextualizando, a gente já viu isso daí, o que está acontecendo, né? Então ele fala aí, ó, essas partículas aderem a um composto gelatinoso, formando flocos sólidos de tamanho maior, que são facilmente sedimentáveis para obtenção da água potável. Tu acabou de ver, tu já sabe do que eu estou falando. E aí ele mostra aí a imagem, né, de outro tipo de estação de tratamento, mas vai ter o mesmo funcionamento. E aí ele vai te perguntar o seguinte: considerando o processo químico que ocorre no tanque de floculação, pode-se concluir que as substâncias adicionadas à água nesse recipiente foram: letra A, sulfeto de alumínio e hidróxido de cálcio; letra B, sulfato de alumínio e óxido de cálcio; letra C, sulfeto de alumínio 3 e óxido de cálcio; ou letra D, sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio; ou a letra E, sulfato de alumínio e óxido de cálcio. Pessoal, vou voltar aí, ó. Floculação, a gente viu a substância que é adicionada. Na última etapa de desinfecção também. Ou seja, só pode ser a letra B, sulfato de alumínio e óxido de cálcio, né? A nossa terceira questão, ela diz o seguinte, é que eu quero te chamar a atenção porque ele vai colocar questão interdisciplinar trabalhando aí esses reagentes químicos que estão dentro dessa estação de tratamento. A última questão fala o seguinte, ó, a substância química gelatinosa formada no tanque de floculação apresenta caráter, e aí ele coloca um espaço, ele quer saber qual o caráter dessa substância, né? E o valor de pH, espaço 7, ele quer saber se é maior, igual ou menor a 7, e a 25 graus. E ele diz o seguinte, ao combinar-se com o ácido, essa substância forma, espaço, e, espaço, ocorrendo uma reação de. Pessoal, ele quer saber que palavras a gente pode substituir nessas lacunas. Então, olha só. Letra A, ácido menor, base, água, dissociação. Letra B, ácido menor, base, água, neutralização. Letra C, básico maior, sal, água ou neutralização. Letra D, básico igual, óxido, sal, salinificação. Ou letra E, básico menor, sal, água ou neutralização. Pessoal, o sulfato de alumínio, quando ele está em presença com a água, ele forma o hidróxido que eu falei para vocês, né? Hidróxido de alumínio. O que acontece aqui? Esse hidróxido de alumínio ele vai estabelecer um novo equilíbrio ali com a água, tá? Então, normalmente, se a gente pega esse hidróxido de alumínio que é formado a partir do sulfato de alumínio, ele que é básico vai reagir ali com ácido e vai formar o quê? Sal e água. A gente conhece esse nome. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma base reagindo com o ácido, vou formar o sulfato de alumínio, que é um sal, né? Eu estou formando de volta. E também vou ter a água, ou seja, só pode ser aí a letra C. Então, a gente vai ter que o pH, essa substância apresenta um caráter básico, o pH é maior que 7, você sabe que substâncias básicas apresentam pH maior que 7 até 14, né? No produto da reação eu vou gerar sal e água, é uma reação de neutralização, galera, não tem para onde ir, é sal e água, tá? E como o próprio nome já disse aí, reação de neutralização, tá bom? Então olha só, pessoal, nessa aula a gente viu cada etapa da estação de tratamento de água. Isso é muito importante porque como a água chega nas nossas casas, a gente precisa saber esse processo que ela passa e isso vai estar aí muito presente na nossa prova do vestibular, pode ter certeza, tá bom? Então não esquece, siga o Preveste em todas as redes sociais porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença aí para a tua aprovação, tá bom? E não esquece de acessar os conteúdos das nossas aulas anteriores, porque você pode ter uma base melhor para o entendimento da nossa aula de hoje, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e por hoje é somente isso.